Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e seguir a gente também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando mais uma vez uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia São Paulinos e São Paulinas. Se nos últimos vídeos falamos sobre possibilidades de saída, hoje vamos falar sobre possibilidades de ficar no São Paulo e possibilidades de chegada. Primeiramente, uma reviravolta aconteceu na situação do Juan. Nós trouxemos a informação aí no vídeo de ontem de que o Sassuolo teria exigido que o jogador retornasse à Itália e integrasse o elenco que vai fazer parte da temporada 2025-2026 lá no futebol italiano. Essa era a notícia cravada de ontem, mas hoje o São Paulo e a equipe italiana voltaram a conversar e pode ter uma reviravolta na situação e o Juan permanecer no São Paulo, que aparentemente é o desejo do atleta. Vamos aguardar mais informações aí, também as cenas dos próximos capítulos, porque, como eu disse para vocês, a situação estava, encaminhada aí para o Juan sair. O Sassuolo tinha pedido, tinha feito essa exigência para o jogador retornar para lá, e hoje houve uma nova conversa com grandes chances do jogador agora permanecer. Ele que tem contrato somente até o final deste mês, que acontece na próxima semana. São Paulo tentando aí prorrogar esse empréstimo pelo menos até o ano que vem. Fechado, rapaziada? Assim que a gente tiver o martelo batido, a gente traz essa informação para você e eu quero saber a sua opinião. Você é a favor aí da permanência do Juan? Acha que é um bom zagueiro para compor o nosso elenco? Ou você acha que o jogador deve ser realmente aí devolvido ao Sassuolo? Deixa nos comentários aí o que você acha. Qual é a sua opinião sobre o zagueiro Juan Tressoldi? Eu acho que é um zagueiro bom aí para a gente ter no elenco, mas pela pedida aí para contratar de maneira definitiva mais de 20 milhões de reais, eu não faria essa loucura. Para mim, eu considero loucura pagar hoje 20 milhões de reais, um pouco mais de 20 milhões aí no Juan. Fechado? Galera, vamos para uma situação que é bem complicada e um pouquinho revoltante também. A equipe do Vasco está em tratativas e os negócios não estão só em estágio inicial não, estão avançando aí nessas últimas horas por dois jogadores ex-São Paulo. Olha só o que a gente vai falar agora. Primeiramente, o Brenner. O Brenner foi procurado já pelo São Paulo nesses últimos momentos aí que o São Paulo buscava, um atacante no mercado. É uma situação um pouquinho mais difícil porque envolve a parte financeira e o São Paulo hoje não tem essas condições, a gente sabe disso. Acontece que o Vasco, está em tratativas com o Brenner, O Brenner que dizia ser São Paulino, que não sei o que, aí negociou com o Palmeiras recentemente, negociou com outros times, ele já jogou no Fluminense uma época por empréstimo e agora está em tratativas com o Vasco. Alguns torcedores são paulinos nas redes sociais ficaram revoltados, dizendo aí que o jogador hoje não tem mais amor ao clube e tudo mais, que o jogador só pensa na parte financeira. O Brenner, hoje poderia até ser sim jogador de São Paulo, o tricolor buscando, um atacante aí no mercado, mas para você contratá-lo teria que fazer um investimento e hoje o São Paulo não tem esse poderio financeiro. O Vasco, por mais que seja um clube hoje teoricamente inferior ao tricolor paulista, como é uma SAF, os caras têm um poder de finança, um poder de investimento um pouquinho maior do que o São Paulo tem hoje, Então, o Brenner já negociou com outros clubes e parece aí, pelo que eu acompanhei, pelo que eu apurei aí, que o negócio está em um estágio um pouquinho mais avançado com a equipe vascaína. Então podemos ter o Brenner de volta ao futebol brasileiro, Ele que quando foi vendido foi por cerca de 100 milhões de reais ao futebol do Cincinnati, lá dos Estados Unidos. Depois foi para o futebol italiano na equipe da Udinese e está aí provavelmente retornando ao futebol brasileiro nesta próxima janela de transferências, E o destino pode ser, pelo que a gente está acompanhando aí, a equipe do Vasco da Gama. E aí, o Brenner caberia aí na equipe do São Paulo? Qual é a sua opinião sobre essa situação do jogador podendo vestir a camisa Cruz Maltina? Deixa aí embaixo nos comentários, não esqueça para a gente trocar uma ideia sobre isso. Outro jogador, mas esse eu tenho uma opinião um pouquinho mais diferente sobre o Brenner. A gente vai falar agora sobre o Thiago Mendes. Galera, o Thiago Mendes jogou no São Paulo, vocês se lembram, jogou lá muito tempo atrás, depois foi vendido para o futebol francês, jogou no Lille, jogou no Lyon, atualmente está de saída da equipe do Al Rayyan. O jogador vai sair de lá e vai ficar livre no mercado, vai poder chegar de graça a qualquer equipe. Por que eu tô falando qualquer equipe? Porque o jogador sempre disse,
não, quando eu voltar ao futebol brasileiro, eu vou jogar no São Paulo, eu aqui longe, eu assisto o jogo do Tricolor Paulista, mesmo quando é de madrugada, eu torço, acompanho São Paulo e Libertadores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A esposa dele postava story que tava com mala pronta, de que ele queria jogar no São Paulo. E aí, rapaziada, o cara falando que tem amor ao clube, negociando com todos os outros clubes possíveis. Ele já negociou com o Flamengo 2 ou 3 vezes e ficou próximo de fechar. Já negou com o Atlético Mineiro e ficou muito próximo de fechar. Já negociou também, pelo que a gente apurou, com o Internacional. Não ficou tão próximo, mas houve sim as tratativas. E agora ele está encaminhado aí, pelo que eu acompanhei também, para ser reforço do Vasco, né? Por isso que a gente falou 2 jogadores aí em São Paulo. Tanto o Brenner, tanto o Thiago Mendes estão em tratativas com o Vasco da Gama. Então essa história de amor ao clube aí, de que eu sou apaixonado, de que eu torço, de que quando eu voltar não sei o que, mano, não dá hoje em dia para confiar mais nos caras. Os caras só pensam nessa parte aqui, ó. O cara só quer saber dinheiro. Amor ao clube é só nós, torcedores, que apoiamos o clube independente, né, da maneira que o clube esteja, apoio incondicional ao clube na Série A, um clube passando por um momento tão complicado. Não vou dizer Série B porque o São Paulo nunca esteve nesse momento, né? Isso aí é para Corinthians, Palmeiras, para clubes pequenos. Mas o São Paulo, hoje, o amor incondicional que ele tem, esse amor aí de maneira absurda, são os torcedores. E não só o São Paulo, os clubes de maneira geral. Não dá para você dizer, quando eu voltar eu vou... Não. Nada disso. Os caras querem saber só de parte financeira. Flamengo e Fluminense são grandes exemplos disso, né? O Fluminense revela o jogador que diz que tem amor ao clube, não sei o quê. Aí o Pedro vai para a Europa, volta para o Flamengo, revelado no Fluminense. O Gerson, revelado no Fluminense, bate na Europa, volta para o Flamengo. E tantos outros, né? O Jorginho não disse aí, não, quando o Lucas Moura me liga, vou jogar no São Paulo. Tá aí no Flamengo. O Alexandre não negociou, só joga no São Paulo, quero jogar no São Paulo. Tá aí no Flamengo. E tantos outros exemplos. O Thiago Mendes é só mais um desses jogadores que dizem, e vou falar muito entre aspas, porque amor ao clube, coisa nenhuma, rapaziada. Amor ao clube são os torcedores que carregam o São Paulo aí nessa instituição quase centenária, né? Daqui a pouquinho nós completamos 100 anos de idade. Mas esses caras, bem longe disso, os caras só pensam em dinheiro. E eu vou falar outro exemplo aqui que vai ter gente que vai ficar brava. O senhor Oscar, não sei o que, eu amo São Paulo. Só olhar a maneira com que ele saiu lá atrás, quando foi pro Internacional. E ele voltou agora pro São Paulo porque, tá ganhando bem, meu amigo. Só por conta disso, porque ele teve negociações, inclusive com o Flamengo. Foi oferecido ao Palmeiras. E ninguém falou sobre isso, né? Já que ele o Oscar voltou porque ele ama o clube. O Oscar voltou porque ele é São Paulino apaixonado. Se ele fosse esse São Paulino apaixonado, ele não teria feito o que ele fez lá atrás, na primeira passagem dele, quando ele foi para o Internacional e fez o São Paulo deixar de ganhar uma baita de uma grana. Voltou hoje? Voltou sim, beleza, mas porque tá ganhando muito bem, meu amigo. Nada disso. O Neymar ama o Santos. Olha aí quanto o Neymar tá recebendo, olha aí a situação que o Neymar tá fazendo o Santos passar. O cara quase foi pro Fluminense jogar o Super Mundial de Clubes, né, rapaziada? Então, essa situação aí de amor ao clube, de Thiago Mendes, de Brenner, de não sei quem aí, de Alexandre, Jorginho, longe disso. Quem ama o clube somos nós, que compramos aí as camisas, que compramos os ingressos para assistir o jogo, que assinamos sócio, que apoiamos o clube aí dentro da nossa casa, se a gente morar longe do estádio e tudo mais. Mas esses jogadores não querem saber de nada não, eles querem saber só de parte financeira. O clube que paga mais, ele vai. Não tem essa mais hoje em dia não, de amor igual o Rogério Ceni lá atrás, igual o Marcos lá atrás e tantos outros jogadores. Isso aí não existe mais, até que alguém, realmente, de fato, me prove o contrário. Uma coisa que eu vou falar, que um jogador realmente aí, ele foi homem de bater no peito e assumir a palavra dele, foi o Wendel, por mais que seja ruim, o lateral esquerdo hoje, ele chegando lá, de saída da equipe do Porto, o Fluminense chegou com uma proposta e o Porto aceitou, ofereceu um salário maior do que o São Paulo oferece hoje para ele, e ele falou, não, eu dei minha palavra ao São Paulo e eu vou jogar no São Paulo, independente se a proposta é melhor, se o Porto vai ganhar mais dinheiro, eu vou jogar no São Paulo porque eu dei a minha palavra. Por mais que ele seja ruim, rapaziada, é um lateral hoje totalmente fraquinho e a gente sabe disso. Mas o cara foi de palavra, né? O cara falou assim, não, vai ser isso, e foi isso que aconteceu. Não é, não, eu amo São Paulo. Thiago Mendes, não, eu amo São Paulo. Mas aí chega a proposta do Vasco, o cara aí tá quase fechado, chegou a proposta do Galo, chegou a proposta do Flamengo, chegou a proposta de não sei quem, e o cara tá aí, parece que desesperado, né? Quem dá mais vai me levar, porque ele praticamente tinha fechado com o Galo, a gente noticiou isso. Aí depois quase fechou com o Flamengo, aí agora quase fecha com o Vasco. Ele tá nesse leilão, né? Colocaram o Thiago Mendes num leilão, quem
der mais dinheiro aí, vai conseguir fechar a contratação do volante. E aí, o que vocês acham sobre isso? Esses dois jogadores são bem-vindos do São Paulo? Cabem nessa atual equipe? Ou vocês acham melhor deixar para lá, que vá para o Vasco, que vá para o Galo, que vá para o Flamengo, para o Internacional, para onde quer que seja, mas não no tricolor paulista? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre essa situação. Fechado? Rapaziada, o vídeo tá chegando ao final, mas não esquece de dar uma moral pro nosso trabalho, deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreva se você ainda não é inscrito, vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho, fechou? Volto amanhã com muito mais novidades, fique com Deus, um grande abraço, valeu!